E para dar início à nossa reunião, eu peço que todos estejam em sentido de reverência, cabeça curvada, olhos fechados para não se distrair, braços erguidos aos céus. Eu irei orar. Santíssimo e onipotente Deus, glorioso e eterno Pai celestial, é com grande alegria que aqui nos reunimos nesse tabernáculo santo para mais uma vez exaltarmos o Teu santíssimo e bendito nome. Adorarmos o Teu Filho amado, nosso Senhor Jesus, a nossa querida Mãe, a Virgem Maria Santíssima, prestarmos louvores e adoração a Santa Vó Rosa, o Consolador, e ao nosso querido primaz e profeta apostólico, nosso santo e amado irmão Aldo. Agradecendo assim ao Espírito de vida, ao Espírito Santo do Senhor Deus e Eterno Pai, pedindo que, nesta noite, mais uma vez o Senhor estenda as Tuas santas mãos e, juntamente com os Teus santos, abençoe a nossa reunião e cada criatura que dela vier a tomar conhecimento e participar deste trabalho. Querido Deus, o nosso objetivo, além de louvarmos e glorificarmos o Teu Divino Espírito Santo, é aproveitarmos a oportunidade para mais uma vez meditarmos nas palavras que a nós serão atribuídas através desta reunião, para que encontramos a cada dia a sabedoria e o entendimento para buscarmos o aperfeiçoamento espiritual, cujo o preparo o Santo Irmão Aldo nos concedeu. Que nesta noite seja mais uma noite muito gratificante a todo o povo apostólico, inclusive aos nossos amigos e irmãos internautas, para que todos nós, imbuídos do verdadeiro amor, possamos não somente prestar louvor e adoração, mas buscarmos a graça e a bênção que vem do reino dos céus, através de Jesus, de Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa e do Senhor Primaz. Que o Senhor, irmão Aldo, nesta noite possa abençoar a todos os teus obreiros na realização e no cumprimento do seu ministério, dependente de suas funções. Mas que tudo seja feito para a honra e glória do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo, também da nossa Mãe Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa, o Consolador, e do Senhor como primaz. Entrego em Tuas mãos esta reunião e peço que a Tua bênção e a Tua graça seja distribuída não somente nesta reunião, mas em todas as reuniões apostólicas, pois o objetivo é o mesmo: louvarmos e glorificarmos a Deus e aproveitarmos a oportunidade para aperfeiçoarmos, portanto, o nosso espírito. Enfim, eu entrego esta reunião em Tuas santas mãos e lhe agradeço por mais esta oportunidade que o Senhor, irmão Aldo, juntamente com a Santa Vó Rosa, nos concede de nesta noite aqui estarmos presentes nesse tabernáculo santo para adorarmos o Espírito Santo de Deus, o nosso Pai. Amém. Eu agora convido aos amados irmãos para que junto entoemos o hino de número 1, Igreja Forte. Thank you.
de todo o meu coração, por estas tão grandes bênçãos e graça que nos dá. Santo e querido irmão Aldo, sem ti não seria ninguém. Hoje eu me sinto muito feliz, pois me ensinaste o caminho do bem. Quero sempre estar ao teu lado e sempre poder merecer as bênçãos que nos envia, que nos conforta e faz reviver. Nos ama com sinceridade, nos transmite a paz e o amor, nos traz a alegria e o consolo. Fé e muito fervor. É grande tua misericórdia
Amados irmãos, eu tenho aqui uma nota que nos fala a respeito de como se deve ser o procedimento quando alguém entre nós vem a falecer, ou seja, quando morre um apostólico. Eu vou ler esta nota, todavia não estarei fazendo nenhuma explanação a respeito do assunto, pois eu tenho um outro assunto que se faz muito necessário nós meditarmos além deste. Pois bem, graças a Deus, recebemos o entendimento de Jesus, da Santa Avó Rosa e do profeta Santo Irmão Aldo para podermos compreender bem a sua doutrina, isto é, o seu ensinamento, ou seja, toda a verdade acerca do reino, inclusive acreditarmos na vida da alma. Recordamos que, neste santo caminho, os fiéis são preparados para o céu de modo que são legítimos herdeiros de nosso Pai Celestial e de Jesus, nosso Senhor e Salvador. E são criados santos à semelhança do Espírito de Cristo. E por serem fiéis, acham-se amparados pela graça, isto é, a ajuda da Santa Avó Rosa, o Consolador, e do Santo Pastor por excelência, que é o nosso Santo Irmão Aldo. Todos os fiéis podem gozar, isto é, se beneficiar da vida eterna, se forem sinceros e leais à sua fé, com exceção aqueles que prevaricarem, que é abusar e pecar para a morte. Então acreditamos que os verdadeiros fiéis, ao findar a sua vida do corpo, são salvos, vivos e santos, e mesmo alguns, por não se santificar, como é imprescindível para entrar diretamente nos céus, ou seja, imprescindível quer dizer necessário, indispensável, mas sendo perdoado pela Santa Avó Rosa e pelo Santo Irmão Aldo, é levado para o descanso sob a proteção de Deus. E se for uma criancinha inocente, é santa. E como um anjinho também é levado para os céus. Geralmente até 5 anos de idade não se perdem, pois que estão com o nosso Consolador. E as crianças com mais idade, sendo desta igreja também, a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo, tudo fazem para salvá-las e para poder perdoá-los, dando o preparo necessário no caso de precisar levar a sua alma. Agora eu digo, apesar de não querer fazer nenhuma explanação, porque este é o pedido, eu digo aos amados irmãos o seguinte: imagine bem, se no caso de nós que somos apostólicos, a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo tudo fazem pelas nossas crianças, imagine aquelas crianças que não são apostólicas. Quanta luta a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo enfrentam também para poder salvá-las, porque são crianças e foram criadas por Deus, o nosso Pai. Portanto, embora alguns sintam a separação do corpo, estamos sempre unidos pela qualidade e poder do Espírito Santo do Pai, formando um corpo místico de Deus, que quer dizer um corpo espiritual. Por isso, quando falece algum dentre o nosso povo, confiamos de sobremaneira no juízo de Deus e na graça de Jesus, que quer dizer a ajuda de Jesus, da Santa Avó Rosa, o Consolador, de Maria Santíssima e do Santo Profeta Irmão Aldo, de tal maneira que, acreditando na salvação, somos agradecidos por esta alma tão preciosa, que através da santificação recebeu o direito e a glória de ir para os céus. Assim, familiares e irmãos de fé, sentem-se confortados. Sempre que possível, realizamos o ofício fúnebre, pois que este só pode ser feito ou presidido por obreiro desta igreja, devidamente preparado e nomeado,
ou pelo regente titular, e se estiver presente o pregador, também que seja desta igreja. Cabe-lhe fazê-lo dando início à cerimônia aproximadamente 40 minutos antes da hora marcada para sair o féretro, quer dizer, para ser removido, ser feita a remoção do caixão ou da urna, como é conhecido. Essa cerimônia que fazemos para os membros desta igreja vem a ser uma homenagem à alma que ainda está ali, velando o corpo. É uma despedida deste para ser levado ao sepulcro. No cemitério, porém, não fazemos nenhuma cerimônia especial, mas pode o caixão ser levado à capela para esperar ali até que a administração prepare os papéis e indique o local do sepultamento. Todavia, pode-se abrir o caixão para que os familiares e amigos vejam se quiserem pela última vez. Isto dizemos a respeito do corpo humano. Todavia, deve haver o máximo respeito ao local e às pessoas e também aos santos e anjos dos céus, que se acham amparando aquela alma, que sendo salva, a levarão para o Pai, que a espera em sua glória celestial. O corpo é sepultado com a veneração, isto é, com respeito. No ato, algumas pessoas costumam jogar um pouco de terra sobre o caixão, pois após colocado no lugar e antes de ser fechado o túmulo. Isto é lícito fazer. Este costume é lícito porquanto a alma, antes de subir aos céus, deve entregar à terra o seu corpo carnal. E os que o fazem com sentimento de amor e respeito, prestam-lhe a homenagem, participando assim do seu último ato de justiça relativo ao corpo em que habitou, o qual consiste no devolver à terra o que é da terra. Isto pode ser feito por uma ou outra pessoa, e não precisa ser por todos os participantes do cortejo. Ainda faz parte da homenagem à alma cheia de vida? Ainda faz parte da homenagem à alma cheia de vida, porque já é do reino dos céus. O respeito no preparo do corpo e a arrumação dele no caixão. Pode cobri-lo de flores, igualmente com amor, porque ela o aceita. O obreiro oficiante dará uma pequena mensagem lembrando as qualidades do falecido, ou seja, do seu espírito, explicando sobre a nossa fé. E havendo presente alguns irmãos que possam cantar, entoarão um dos hinos próprios para esta cerimônia, contidos em nosso inário, e fará o oficiante uma oração no final, agradecendo a Deus o Pai, a Jesus, a Santa Vó Rosa o Consolador, e ao santo profeta Irmão Aldo, pelo seu juízo e misericórdia, entregando essa alma nas mãos deles. Deve também o oficiante comunicar o fato à sede, fornecendo o nome do falecido, sua filiação, data de nascimento, o lugar aonde havia nascido e a data do falecimento, especialmente se for um membro batizado. Esclarecemos também que o ofício fúnebre não é e não exerce nenhuma influência para a salvação da alma, uma vez que, vivendo fielmente e santamente, já está salva e é dos céus e está guardada por Jesus, pela Santa Vó Rosa, por Maria Santíssima, pelo santo profeta Irmão Aldo, como também pelos santos e anjos enviados pelo Consolador. E aonde não puder ser feito por não haver o obreiro desta igreja apostólica, deve velar o corpo e sepultá-lo simplesmente, pois que a alma que ali está velando, também o corpo é bem viva e santificada e recebe do mesmo modo a homenagem dos irmãos. Precisamos em tudo ser fiéis a Deus, portanto o ofício fúnebre deve ser feito conforme ensinamos, de acordo com a nossa fé apostólica e conforme a crença da alma do apostólico, cujo corpo faleceu, e por quem seja da mesma fé, e esteja credenciado para isso, de acordo com os ensinos que foram deixados pela Santa Vó Rosa, pelo Santo Irmão Aldo, em nome de Jesus nosso Senhor. Enquanto velam o corpo,
Pelo tempo que estiver exposto, os irmãos precisam observar a doutrina e a disciplina da igreja, comportando-se bem com reverência, isto é, respeito e fé. Podem conversar sobre assuntos lícitos, falando, porém, baixo, mas não pode falar o que não deve e nem tratar de negócios. Deve haver também todo o respeito às pessoas presentes, assim como a casa ou o velório onde estiver. Se chegar algum membro da família ou amigos da casa, ou quantos forem, mesmo que não estejam de acordo com a nossa disciplina, pode entrar e ficar o tempo que quiserem. Entretanto, não pode fumar no recinto, mesmo que seja algum excluído de nossa igreja. Se o falecido for seu parente ou conhecido, pode entrar. Damos este esclarecimento porque os excluídos são proibidos de entrar em nossa igreja e participar de nossas reuniões. Não usamos velas e nem crucifixo, nem mortalha e nem o luto. O luto é uma forma de demonstrar tristeza. E se temos o conforto dos céus em nosso favor, não podemos ficar tristes com a vontade de Deus e a aplicação do seu juízo divino. Tudo o que Deus faz através dos seus santos, como no caso do Consolador e do Santo Pastor, está bem feito. Porém, no caso de morrer um apostólico e a família dele não for apostólica, e quando os irmãos chegarem e encontrarem o corpo arrumado e velas acesas e crucifixo, precisam respeitar a consciência dos familiares que o fizeram. Portanto, não digam nada. Ora, se deixarem nesse caso as velas e o crucifixo, também não influenciará nada sobre a salvação da alma, que pertence ao nosso Deus vivo. Posteriormente, podem cuidar do túmulo ou do sepulcro, isto no que for preciso e necessário, como limpeza e manutenção. Isto porque não deve dar mau testemunho, sendo descuidados. Todavia, não deve visitá-lo para homenagear o corpo e a alma que nele habitou. O que é da terra, e o que é dos céus, é dos céus. E lembre-se de que Jesus disse assim: o Espírito é que vivifica, o corpo para nada se aproveita. Isto não quebra o respeito que temos pelos mortos, mas é justo que façamos a vontade de Deus e cumpramos em tudo a sua justiça. Também, retificando, tanto respeitamos os mortos que é lícito visitar e ver o corpo do falecido, de pessoas que não pertencem à nossa igreja, pelas quais temos grande estima. Por exemplo, o de um vizinho, de um amigo da família que venha a falecer. Todavia, faz parte da disciplina de nossa igreja que essa visita não seja demorada. Também é proibido em nossa doutrina lembrar os erros dos mortos e criticá-lo, seja no dia do seu falecimento, seja lá quando for. Isto faz parte do respeito que temos por todos. Com essa orientação e com o ensino da doutrina, cremos na salvação, na vida eterna e na criação de santos e anjos para o nosso Altíssimo Deus. Acreditamos que todos os fiéis são amparados, protegidos por Jesus, pela Santa Avó Rosa e por Maria Santíssima, e pelo Santo Pastor e Profeta Irmão Aldo. Esperamos que todos confiem e sejam sempre confortados pelo Espírito Consolador, mormente quando partir algum de seus entes queridos. Portanto, esta é a nota que se fazia necessário que todos viessem a tomar conhecimento do assunto. Prezados e amados irmãos e irmãs, amigos e também irmãos internautas, eu posso dizer que o assunto que nós iremos tratar aqui nesta noite, a seguir, há mais de 35 anos, ele é falado. Eu posso ir até mais longe. Há mais de 66 anos, este assunto é falado em nossa igreja. E de quando em quando ele é recordado. É sobre a doutrina e a disciplina da Igreja Apostólica. Pois bem, eu irei apresentar a nota, a mensagem contida neste boletim, e logo após nós iremos fazer
uma meditação, uma observação, um estudo a respeito do mesmo. Ouçam com bastante atenção o que diz esta nota. Estimados irmãos e irmãs apostólicos, todos os que amam a nossa igreja e têm fé viva em seus corações, aceitam com naturalidade a doutrina e a disciplina que nos foram legadas, isto é, deixadas por Jesus através da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo. O nosso Santo Irmão Aldo muito zelou deste alicerce e incentivou a todos para que fôssemos cumpridores destas leis apostólicas. Portanto, vamos relembrar alguns dos seus ensinos. A disciplina da igreja em nada foi modificada, porque nos foi concedida pela Santa Vó Rosa em nome de Jesus e do Pai. Todavia, alguns estão desviando do caminho, praticando a desobediência. A igreja e suas orientações sobre a maneira de viver e de se comportar devem ser observadas, respeitadas e obedecidas pelos fiéis apostólicos, tanto na igreja como em seu lar e na sociedade em que vive. Tudo quanto foi considerado inconveniente para o nosso povo permanece inalterado, isto é, não foi e não será modificado. Amados irmãos, a princípio, o segundo parágrafo deixa bem claro o seguinte: a disciplina da igreja em nada foi modificada, porque nos foi concedida pela Santa Vó Rosa, em nome de Jesus e do Pai. Todavia, alguns estão desviando do caminho e praticando a desobediência. Aí eu faço uma pequena pausa para podermos iniciarmos a nossa observação a respeito do assunto. Se a disciplina não mudou em nada, o que mudou na vida de alguns que se dizem apostólicos? É muito simples de se observar. O que mudou na vida de alguns que se dizem apostólicos é o comportamento. Por que é o comportamento? Pois bem, enquanto o primaz, o nosso querido irmão Aldo, esteve presente em nosso meio, não sei se eu deveria expressar desta forma, mas vou utilizar as palavras. Enquanto o irmão Aldo esteve presente em nosso meio, muitos observavam com mais exatidão, com mais profundidade, a doutrina e a disciplina apostólica. Aí alguém pode questionar e dizer: mas pastor, como é que o senhor pode afirmar umas coisas destas? Pois bem, é muito simples. Qual a diferença entre o primaz estar aqui em seu corpo físico ou agora em espírito? Existe alguma diferença? Na minha forma de observar, não. A única diferença que nós temos neste assunto é que, com relação à sua pessoa física, nós não observamos ele mais. Mas com relação à sua pessoa espiritual, ele continua juntamente conosco. Porque se assim não fosse, esta igreja, esta Santa Igreja Apostólica, não teria subsistido em meio a tantas dificuldades que já enfrentamos nestes anos que se passaram após o falecimento do corpo físico do nosso primaz. Então, amados irmãos, por que eu digo que o comportamento mudou? O comportamento mudou porque alguns, infelizmente em nosso meio, deixaram de observar
a doutrina e de praticar a disciplina, tal qual ele, o irmão Aldo, nos ensinou, quando esteve presente em nosso meio. Isso nos dá um parecer que se observava a disciplina, ou melhor, se observava a doutrina e obedecia à disciplina, porque estava na pessoa, na presença dele. E muitas vezes tinha-se a oportunidade de, quando era formado a fila para o cumprimentar, poder estar diante da pessoa dele. Então, talvez, não estou aqui para julgar, mas talvez, com medo de passar naquela fila, cumprimentar o irmão Aldo e ele falar alguma coisa a respeito do comportamento, então se observava a doutrina e se colocava em prática a disciplina. Mas aí eu pergunto, que valor tinha-se em observar uma doutrina e praticar uma disciplina só porque estava na presença do irmão Aldo? Será que ele, porventura, se enganaria com aqueles que se passavam diante dele? Eu digo que não, pois afinal de contas o irmão Aldo sempre conheceu e conhece ainda muito mais, porque agora em espírito não há nada para lhe criar problemas nesse dom de conhecer o espírito das pessoas. Então, cada criatura, cada um de nós que passávamos naquela fila, o irmão Aldo conhecia o espírito de cada um de nós e já sabia qual era o nosso comportamento, se realmente éramos fiéis ou não, se éramos fiéis praticantes aos seus ensinos e orientações. Mas infelizmente, com o falecimento do seu corpo físico, dá-se a impressão que alguns acham, ou passaram a achar, que de um momento que o irmão Aldo deixou o seu corpo físico, já não havia mais a necessidade de praticar os ensinos e orientações que ele nos trouxe diretamente do reino dos céus. Trouxe do trono de Deus, o nosso Pai, das orientações que ele ouviu de Jesus, da Virgem Maria Santíssima e da Santa Vó Rosa, o Consolador. E aí, infelizmente, o comportamento mudou. Não é a doutrina, não é a disciplina que foi mudada. Elas permanecem inalteradas para quem quiser praticá-las tal qual elas foram expostas a cada um de nós. Mas eu tenho dito por onde venho passando, e aqui não é diferente, porque eu sou transparente naquilo que eu tenho a falar. Irmãos, quem já me ouviu vai recordar que eu já disse por várias vezes, eu achava que somente de estar nesta santa igreja, no transcorrer de todos esses anos, eu já tinha minha salvação garantida. Só que na realidade não é assim. Estar nesta igreja, amados irmãos, por longas datas, já é uma grande vitória, porque nem todos conseguiram permanecer aqui. Mas uma coisa eu digo a vocês, e grave isto que estou lhes dizendo: o que garante a nossa vitória não é o tempo de igreja. O tempo de igreja nos garante aprendizado e aperfeiçoamento, como também, se vivermos fielmente a doutrina e a disciplina apostólica, benefícios
incluindo a vida eterna, que vai se estender quando terminar a vida do nosso corpo, e se estivermos merecendo, sermos levados para dentro do reino dos céus. Eu sou bem claro, para dentro do reino dos céus, para viver com Deus na eternidade. Mas aí vem aquele questionamento, mas pastor, se não é o tempo de igreja que me garante a minha salvação, então o que é que me garante a minha salvação? O que garante a minha, a sua, a nossa salvação? O direito de um dia sermos levados para o reino dos céus, quando terminar a vida do nosso corpo, irmãos, é o nosso comportamento dentro da doutrina e da disciplina apostólica. Porque de nada adianta estar presente em todas as reuniões apostólicas, seja para servir como obreiro ou para se assentar nesses bancos como membros. Ouvir e não praticar. Ouvir e não procurar se aperfeiçoar no seu comportamento, na sua vida espiritual. De nada adianta. Eu não vou citar exemplos, porque eu tenho inúmeros exemplos, porque há mais de 35 anos exerço o meu ministério nesta Santa Igreja Apostólica. E vários fatos eu vivenciei, e outros eu tomei conhecimento através da mensagem do bispo, da irmã missionária Odete e até mesmo das palavras do primaz. Então, meus irmãos, lembre-se, não é somente vir à igreja, não é somente se assentar nesses bancos, seja como obreiros ou como membros, mas é o comportamento, porque de nada adianta eu dizer que eu sou apostólico, eu vivo nesta igreja, só que na minha vida em particular, eu deixo a desejar, e não procuro me reconciliar com Deus, ou digo melhor, eu não procuro, se eu não procurar, digo melhor, tá? Modificar o meu comportamento de acordo com aquilo que eu aprendi nesta Santa Igreja Apostólica. Eu sou o contrário. Quando alguém diz, eu preciso me preparar. Ora, amados irmãos, como alguém que já está numa longa jornada nesta Santa Igreja Apostólica ainda diz, eu preciso me preparar para o reino dos céus. Então, do que valeu o ministério da Santa Vó Rosa no preparo desta igreja? O que valeu o ministério do irmão Aldo em todas as orientações e ensino que ele nos concedeu? Se ainda nós dissermos que precisamos nos preparar. Ele nos preparou. Então, amados irmãos, o que nós precisamos daqui para frente é nos aperfeiçoarmos. É igual uma casa. Não basta você construir a casa. Você precisa dar o acabamento final naquela casa. Assim também é a nossa vida espiritual neste santo caminho denominado Igreja Apostólica, que nos leva para o reino dos céus. Nós precisamos dar o acabamento em nosso espírito, que é o aperfeiçoamento. Como dizia a irmã missionária Odete, deixando as picuinhas de lado, coisas mesquinhas desta vida, coisas que nós não vamos levar nada conosco e que não edificam a nossa fé. Então, amados, é como eu lhes disse, o comportamento, porque muitos, não sei se eu deveria dizer assim ou não, mas muitos tiveram a oportunidade de se sentarem nesses bancos, ou até mesmo nesses daqui, que estão os coristas,
Mas quando chegaram no final de sua vida, nem todos conseguiram, tiveram o direito de herdarem a salvação. Ou seja, o prolongamento da salvação, que iniciou-se com a vida nesta igreja, e serem levados para o reino dos céus. E eu sei que você, o senhor, a senhora, e você, meu irmão internauta, tem conhecimento de alguns casos, os quais eu não vou citar, porque não convém. Mas também não estou criticando, mas esta é a realidade. Prosseguindo na leitura. O irmão Aldo, em suas palavras, o conselho nos faz recordar as palavras do irmão Aldo sobre o uso de roupas extravagantes, fora da medida, do padrão apostólico, transparentes, justas, decotadas, ou uso de pinturas, maquiagens, que não fazem parte da forma disciplinada de nossas irmãs, que as nossas irmãs devem se apresentar, pois promove a cobiça e perdem a beleza natural da criação divina. Da mesma forma, os nossos irmãos homens precisam observar os seus trajes que sejam moderados, cabelos em cortes normais, costeletas e barba totalmente aparadas. Não usem shorts, calças justas e agarradas ao corpo. Muito cuidado com as modas ou tendências que procuram interferir na vida e no trajar do Filho de Deus. Quanto ao namoro e noivado, são fases importantes da juventude e do planejamento de um casamento, pois permite que se conheçam melhor e preparem os passos do futuro de um lar e da família. Por isso há a recomendação disciplinar para que sejam honrados na moral cristã, com procedimentos respeitosos e honrados, evitando os atos e comportamentos indecorosos. Os pais não devem apoiar seus filhos menores a iniciarem um compromisso de namoro tão cedo, mas procurem educá-los, incentivá-los a estudar, ter uma profissão e emprego. Quando tiverem estrutura, aí sim pensarem em namoro, noivado e casamento, onde serão bem-sucedidos. Muito cuidado com o que vê na internet. Precisam ser sábios e colocar a doutrina e a disciplina em prática para saber e discernir, isto é, observar o que é bom e útil para o seu desenvolvimento e aprendizado, e o que denigre a moral e os costumes, pois contamina a alma, isto é, corrompe. E uma alma corrompida é uma alma modificada, mas modificada para o pior. Por isso a palavra diz corrupção. Pois contamina a alma, ilude, engana e principalmente os afasta de Deus. Atenção especial com as redes sociais, cuidado com a exposição de suas vidas, seus costumes e pertences e documentos, pois pode se tornar públicos a pessoas oportunistas e maldosas que ficam buscando ocasiões para enganar e promover a discórdia. Também no trabalho da igreja e do coral, tudo deve ser realizado com amor e boa vontade e respeito, conforme nos ensinaram a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo. Sejam consagrados, que quer dizer dedicados e obedientes, como filhos de Deus, em um tabernáculo santo, para receberem virtudes que são qualidades e participar da paz dos santos e anjos, que têm a permissão do Pai Celestial para conosco estar. As reuniões devem ser silenciosas, sem movimentação desnecessária, com a atenção a todos os atos da mesma e, principalmente, mensagem que edifica e fortalece a nossa fé. Procure desligar o celular para evitar interferência desnecessária e desvio de atenção. Não traga brinquedos para as crianças em nossas reuniões. Isto tira a atenção delas e também de outras pessoas. As mães não deixem suas crianças ficarem correndo, brincando durante as nossas reuniões. Ensine-as sobre a reverência que precisamos ter no templo apostólico, que é santo e consagrado, ou seja, dedicado aos céus.
Mais uma vez afirmamos que a nossa igreja precisa ser respeitada com relação à doutrina e à disciplina de todos os irmãos, sendo um exemplo aos mais novos na fé e principalmente para que esta humanidade tão carente de paz e amor. Vamos conservar em nossa alma esse tesouro que Jesus nos deu. A liberdade ampla e ilimitada do mundo pode parecer boa aos olhos de muitos, mas fere a moral da santa doutrina, assim como a disciplina justa e sensata não tira a liberdade dentre os limites estabelecidos por Deus, mas evita os excessos, iniquidade e escândalos. Por esse motivo, sem disciplina, não há moralização dos costumes e nem se dá a purificação da alma. Aí voltamos novamente, amados irmãos, ao observarmos ainda o assunto, pois eu lhes falei sobre o comportamento, né? Agora, eu lhes pergunto, irmãos, qual é a atitude do ser humano que lhe causa grandes dissabores ou aborrecimento? Os irmãos já pararam para pensar? Qual é a atitude que causa dissabores na vida do ser humano e até mesmo na vida de alguns apostólicos? Pois bem, é achar que nada tem problema e que tudo Deus perdoa porque Deus é amor, mas se esquece que Ele também é justiça. E a justiça se consiste em dar a cada criatura de acordo com o seu comportamento. Então, amados irmãos, nós não temos como escapar desta verdade. O nosso comportamento é a chave que nos dará o direito de, quando terminar a vida do nosso corpo, podermos rever o santo irmão Aldo a nos esperar no desenlace do corpo e do espírito para, logo mais, nos levar para o reino dos céus. Mas é o que eu disse, infelizmente, as criaturas têm mania de dizer, isso não tem problema. Deus perdoa. Deus é amor, mas se esquece que Ele age também com justiça. Por isso, Ele colocou leis, apesar dele não obrigar a nenhum de nós a obedecer às suas leis. Esta é a realidade. E ainda vou mais longe ainda nesse assunto. Por quê? Eu tenho dito em nossas reuniões, parece até uma incoerência utilizar uma frase desta, mas eu digo a você, meu irmão, minha irmã, e até a você, meu amigo e irmão internauta, nesta igreja, ninguém é obrigado a nada. Se você não quer obedecer, você não obedece. Mas eu não obedeço, mas também não saio da igreja. Você fica, desde que não cometa um escândalo, porque se vier a cometer um escândalo, você será convidado a se retirar do nosso meio. Mas aqui ninguém é obrigado a obedecer nada. E por que não é obrigado? Porque quando Deus criou o primeiro ser humano, o primeiro casal, Ele deu o livre arbítrio, que é o direito de escolher. Agora, eu imagino o seguinte, se Ele nos deu o direito de escolher, e nós estamos numa igreja igualmente a esta, que tem uma doutrina perfeita, e uma disciplina, que nos oferece o benefício de termos uma vida cheia de paz, que quer dizer tranquilidade e sossego nesta terra, e no final, o direito de sermos levados para o reino dos céus, penso eu, pelo menos eu penso assim e procuro agir assim. Não estou aqui para dar exemplo, não. Lembre-se do exemplo principal que foi o irmão Aldo, a Santa Avó. Mas eu penso assim, se eu estou aqui, eu estou espontaneamente, porque ninguém me obrigou. Então, uma vez que eu estou aqui, eu devo sempre lutar para colocar em prática aquilo que me foi oferecido, para o meu próprio benefício, para a minha satisfação e para a alegria dele, meu Deus, e também dos seus santos. Mas eu disse, se alguém não quer obedecer, também não é obrigado a obedecer.
Mas por que é que permanece nesta igreja? Pois bem, quem já me ouviu em outras reuniões vai recordar o que eu vou falar aqui novamente, e eu vou repetir, porque o momento é propício. Certa vez, enviado a uma de nossas congregações, havia um recado para ser dado àquela congregação, aonde o irmão Aldo mandou dizer: eu sei que nesta igreja, nesta congregação, tem aqueles que são casais, que estão brigados um com o outro, família que não conversa uma com a outra. E ele ainda mandou dizer mais: eu sei que nós temos aqui irmãos que estão na igreja, assiste às reuniões, participa do trabalho e tem até grande responsabilidade. Palavras do primaz. Mas quando estão fora da igreja, vivem da forma que quer, fazem o que quer e se esquecem da sua responsabilidade. E naquela ocasião ele ainda mandou dizer mais uma coisa. Ele mandou dizer o seguinte: eu sei que aqui nesta igreja tem aqueles que me são fiéis, fiéis a Deus, a Jesus, a Maria Santíssima, fiéis a Santa Avó Rosa, fiéis a mim, irmão Aldo, a todos os ensinos que eu lhes apresento, e que não concorda comigo, por que é que eu não venho a excluir estas pessoas? E sabe qual foi o final desse desfecho, dessas palavras do irmão Aldo? Ele mandou dizer o seguinte: imagine bem, se estão na igreja tão brigados um com o outro, família não se conversa, marido e mulher não se entende, estão na igreja, mas lá fora estão pecando. Então ele mandou dizer para aqueles que não concordavam com ele o seguinte: eu os deixo ficar, porque enquanto eles estão aqui, eu estou trabalhando para poder salvá-los. Aí alguém que me ouve falar a respeito, que está me ouvindo falar a respeito deste assunto, neste momento, vai dizer o seguinte: ah, pastor, mas isto foi quando o irmão Aldo estava aí. Eu digo que se pensar assim é uma incoerência muito grande, porque o irmão Aldo nunca deixou de estar aqui. Mesmo não tendo ele mais o corpo físico, ele continua juntamente conosco em espírito. Aí, de quando em quando, queira sim, queira não, a gente acaba tomando conhecimento de um fato ou de outro, na vida de alguém. Não nos interessa, mas acabamos tomando conhecimento. E muitas vezes vemos aquela pessoa que ela ainda está na igreja. Mas por que a pessoa está na igreja? Porque prevalece a palavra do irmão Aldo, que foi dita lá naquela congregação: eu os deixo ficar aqui, porque enquanto eles estão aqui, eu estou trabalhando para poder salvá-los. E hoje não é diferente, porque o irmão Aldo em espírito trabalha muito, para não perder uma alma só. Perder uma alma sequer, digo melhor. Mas lembre-se, irmãos, certa vez, eu ouvi o primaz, porque durante muito tempo eu fui porteiro na sede desta igreja. E a fila começava na entrada. E eu me lembro que uma pessoa chegou e disse para o primaz: irmão Aldo, eu vim aqui pedir ao Senhor, o Senhor me ajuda? E o irmão Aldo interrompeu aquela pessoa e disse: sim, eu lhe ajudo, mas em primeiro lugar você me ajude para que eu possa lhe ajudar. Eu ouvi aquelas palavras, não era comigo, mas fiquei pensativo. Mas como é possível? A pessoa vem pedir ao irmão Aldo: me ajude, e o irmão Aldo diz: me ajude para que eu possa lhe ajudar. Porque esta é a realidade. Quantos apostólicos nós temos no âmbito geral da igreja? Só que nem todos são tão prósperos iguais a outros. Mas por quê? Porque infelizmente, amados irmãos, muitas vezes pede, mas nada dá em troca. E o que é que o irmão Aldo quer em troca? Pois eu vou dizer a vocês o que eu em particular ouvi do irmão Aldo.
Quando eu disse para ele: irmão Aldo, eu vim aqui lhe agradecer. Sabe qual foi a resposta que ele me deu? Ele disse o seguinte: a sua obediência já é um agradecimento. Então, amados irmãos, foram palavras que ele disse para mim, mas que vale para todos nós. Hoje eu estou aqui representando o irmão Aldo, recordando as suas palavras, os ensinos e orientações que foram deixadas aqui, que hoje são recordadas pelo conselho de nossa igreja, para o nosso próprio benefício. Obedecer, amados irmãos, é aceitar, é colocar em prática os ensinamentos e orientações recebidas. Então, é por isso que eu ainda bato naquela mesma tecla. Não é o tempo de igreja que nos garante a nossa salvação, mas é o nosso comportamento. Então nós precisamos agora, irmãos, buscarmos a cada dia mais o aperfeiçoamento espiritual, para que assim possamos alcançarmos o reino dos céus. Por esse motivo, sem disciplina não há moralização dos costumes, nem se dá a purificação da alma. Recomendamos que aceite e guarde esses conselhos em seu coração. Sejam muito fiéis à sua fé de apostólicos, de Jesus, da Virgem Maria Santíssima, da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, para poder receber de Deus, o Criador, o mérito, que quer dizer o direito de ser um filho amado e de ter a sua proteção e amparo, e a bem-aventurança de um dia herdar a eternidade. Amém. Amados irmãos, é o que eu tinha a lhes apresentar nesta oportunidade. Não vim aqui julgar a ninguém, mas agradeço ao irmão Aldo e à Santa Avó Rosa porque tenho esta fé. Sei que lhes falei com toda a autoridade que me foi competida neste momento, ou foi me concedida, digo melhor, neste momento. Mas não falei para agravar a ninguém, mas falei com o objetivo de esclarecer e de fazer com que cada criatura, no momento em que me ouvia, analisasse profundamente a sua vida. E quando declinar a sua cabeça hoje no travesseiro, faça a seguinte pergunta: será que eu estou vivendo conforme esta igreja apostólica me ensina? Será que eu estou vivendo conforme o irmão Aldo e a Santa Avó Rosa deseja? E cada um encontrará a resposta para a sua pergunta. Meu muito obrigado a todos, amigos e irmãos internautas, e a todos quantos se fazem presente a esta reunião, neste templo apostólico da sede da nossa igreja aqui no estado de São Paulo. Encerrando a nossa reunião, nós iremos ouvir pelo coral agradecimento de louvor aos céus.
Eu agora convido a igreja a se colocar em pé, os que puderem, e aos nossos amigos e irmãos internautas, de acordo com a sua possibilidade, aonde você estiver, também em sentido de reverência. Ó soberano Deus, amado Pai Celestial, é com grande alegria que aqui nós nos reunimos nesse tabernáculo santo para exaltarmos o Teu Divino Espírito Santo e agradecer pela presença do Seu Filho amado, nosso Senhor Jesus, a nossa querida Mãe, Maria Santíssima, Santa Avó Rosa, o Consolador, e o nosso estimado profeta, o nosso santo e amado irmão Aldo. Estamos encerrando mais uma reunião e diante de mim está esses pedidos de orações, os quais foram depositados neste local, reservados aos mesmos. Cada pedaço de papel tem transcrito um pedido deste teu filho, dessa tua filha, ou de alguém que não pôde aqui estar presente, mas que pediu que alguém, um de nossos irmãos, trouxesse e depositasse neste local. Senhor Deus, que a tua misericórdia e a tua graça possa recair somente sobre esses pedidos, para conceder a cada um daqueles que assim o fizeram, o consolo, a paz, o conforto, a alegria, a restauração da saúde e a resolução dos seus problemas. Também peço em favor de todos esses que aqui se encontram presentes diante do teu altar, que ouviram esta mensagem e que tiveram a oportunidade de recordar comigo os atos do nosso querido primaz, do nosso santo e amado irmão Aldo, os seus objetivos, a sua luta, e que creem que verdadeiramente Ele aqui está juntamente conosco, ao lado do Teu Filho amado, nosso Senhor Jesus, da nossa Mãe Maria Santíssima e dela, a Santa Avó Rosa, o Consolador. Que nesta noite, irmão Aldo, o Senhor, juntamente com a Santa Avó, ouça as orações dos meus irmãos, aqui presente diante do Teu altar, mas também observe as orações dos meus amigos e irmãos internautas que nos confins deste país ou mundo, conectado a esta reunião que chega ao seu encerramento, agora também te suplica da tua graça e a tua bênção. A tua graça e a tua bênção para o lar, para o local de trabalho, mais uma vez para a saúde, para os seus compromissos, para os seus filhos. Enfim, irmão Aldo, que o Senhor, em nome de Deus, o nosso Pai, possa conceder a cada um deles. Peço em favor desta humanidade, da situação que nós estamos enfrentando atualmente. Uma pandemia que se estabeleceu e que, infelizmente, ainda não foi possível debelar a mesma, dizimar a mesma. E que cada vez mais ela surge de uma forma mais assustadora, ceifando vidas. Eu peço ao Senhor, irmão Aldo, que rogai a Deus, o nosso Pai, ao seu Divino Espírito Santo, que a Senhora Santa Avó Rosa tenha misericórdia, não só da humanidade, mas também do teu povo, que está em meio a esta humanidade, a qual estamos lutando para poder salvá-las, ou melhor, apresentar a sua mensagem, para que a Senhora possa salvá-las e trazê-las para junto de nós, para se agregar a este Reino Santo, que nos levará para a glória celestial. Santa e bendita Avó, que a Senhora, no encerramento desta reunião, possa enviar os teus santos e anjos para acompanhar a todos nós no caminho que iremos fazer de volta ao nosso lar, nos livrando dos perigos e males existentes na escuridão da noite, nos cruzamentos, atrás dos postes, nos terrenos baldios, ou acompanhando pessoas maldosas, perniciosas. Confiando na Senhora, nós entregamos a nossa vida nas tuas mãos. Daí, neste encerramento, amados irmãos, confie, acredite, tenham esta certeza, mas também façam a tua parte e recebam a bênção do Espírito Santo de Deus, o nosso Pai, a graça do seu Filho amado, nosso Senhor Jesus, e da nossa querida Mãe Maria Santíssima, a bênção e a graça do Consolador, a Santa Avó Rosa, e do Santo Profeta irmão Aldo, que é extensiva a todos os nossos amigos e irmãos internautas.
Uma vez abençoado, eu despeço a cada um dos amados irmãos. Tenham paz, saúde, felicidade e prosperidade em todo o seu viver. Tenham, portanto, uma boa noite. Uma boa noite de descanso e um dia repleto de muita paz em seu viver. Amém.